Bom, a leitura, o tema da mensagem de hoje, 15 de novembro de 2025, está lá no livro de Hebreus, onde eu li e repeti um único versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Ora, a fé sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. A fé em Deus nos faz crescer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Vamos pregar sim nesta tarde, como eu estava anunciando, mencionando a palavra, o poder da fé, que sem ela nós estamos vazios. A fé, ela é salvadora, é que te livra do inferno, do pecado. A fé precisa ser acompanhada de obras, porque sem obras a fé ela é morta. A fé desafia o poder do pecado e a força dos ímpios. Pelo poder da fé, aleluia, os três crentes judaicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por dentro da fornalha de fogo ardente, aonde havia grande calor picante. Em companhia do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, eles desafiaram o poder de Satanás e a fúria dos ímpios que os denunciaram. Daniela, lembra-se lá no livro de Daniel está escrito, pelo poder da fé, Daniel fechou a boca dos leões. Pelo poder, pense bem comigo nesta tarde, pelo poder da fé, Daniel fechou a boca dos leões famintos. Ramacandarábia, Sirianda, Labacei. Os leões esfomeados, e derrubou o trono da prepotência, da inveja dos fanáticos, dos idólatras, da Babilônia, aleluia. Esse é o poder da fé, igreja, povo querido, povo de Deus. Daniel saiu vivo da cova dos leões, porque crerá no seu Deus. No seu Deus, no nosso Deus, aleluia. Fé não é achar que Deus fará o que você quiser, não. Fé é crer que Ele fará o que é melhor para você. Acontece milagres sim através da fé. A fé desafia o poder do pecado. A fé desafia a força dos ímpios. A fé desafia a incredulidade dos incrédulos, gente. Aleluia, aleluia, aleluia. A fé desafia os ateus e os descrentes. A fé desafia todos aqueles, todas aquelas que não acreditam na Bíblia Sagrada. Orianda, lamassuricanda, labassurianda. A fé desafia o poder de Satanás e a fúria dos ímpios, dos pecadores que os denunciaram. Pelo menos Daniel saiu vivo, Daniel saiu vivo da cova dos leões, porque crerá num Deus vivo. Se ele não crerá, não tivesse essa fé, não acreditasse no Deus vivo, ele não saía da cova dos leões. Paulo, lembra-se bem que Paulo tinha a plena certeza, Paulo tinha a plena certeza da grande vitória quando se encontrava no meio do mais violento temporal, aleluia. Paulo também sacudiu, lembra que a Bíblia diz que Paulo sacudiu a cobra que lhe cometerá a mão e não lhe fez dano algum, gente. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é fé ou não é fé, povo que me ouve?
E quando eu lembro também que quando Pedro seria apresentado ao povo para ser morto, dormia Pedro, ele tranquilo no meio de dois soldados como uma criança. E mais quatro quaternos de soldados que lhe cercavam. Isso mais 16 soldados. Total, 18 soldados. Aleluia! Isso não é fé, povo que me escuta nesta tarde? O que é fé então? Esta é a fé que liberta, a fé que salva, a fé que cura. Quem aceita Jesus pela fé recebe a natureza espiritual semelhante à fé dele. Aleluia! Capaz de dar frutos de fé, como a vara que está plantada na videira. Oh, louvado seja o santo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomar uma água, senão não aguentamos falar. Oh, aleluia! Quem aceita Jesus pela fé recebe a natureza espiritual semelhante à do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que Estevão, lembro bem, gosto muito de pregar esta mensagem. É um pouco de tempo que eu não prego mais esta mensagem, mas eu gosto muito. A palavra de Deus diz que Estevão, cheio de fé e cheio de poder. Opa, agora lembrei de uma coisa, que a fé e poder tem que andar junto. Não tem poder se não tem fé. Poder e autoridade e fé através do Espírito Santo. Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios, grandes sinais, maravilhas no meio do povo. A fé é um dom especial, gente, dado à igreja para a operação de sinais, prodígios, maravilhas. Confiar é preciso. Ter fé é preciso, gente. Aleluia! É necessário, é ser grato, primordial a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, diz a Bíblia Sagrada. Quando se rega um sonho com fé, Deus abençoa a colheita. E a fé, eu digo uma vez mais, eu repito, é a fé em Deus. É a fé em Deus que mantém minha esperança viva. Eu digo a vocês no outro lado, amados, aguente firme e não abandone a sua fé, porque algo todos os dias se aproxima ao nosso redor, ao nosso derredor, para matar a nossa fé, para botar a nossa fé lá embaixo, algo que nos entristece, algo que nos preocupa. E quando algo vem que nos entristece, nos preocupa, que nos caluniam, a fé, se nós não estamos bem estruturados, se nós não estamos implantados na rocha, a fé pode balancear. Aleluia! Pela fé, lembro agora, que pela fé Noé esperou 100 anos até a chuva cair. 100 alguns anos até ele construir a arca, né? Ele esperou. Não é fé isso, povo? Nós não temos fé de ir à igreja e buscar um milagre. Nós não somos capazes de fazer uma campanha de 7 dias, de 7 semanas, sem quebrar essa campanha, povo. O que é isso? Aonde está a fé, gente? Se pela fé Noé esperou por 100 anos até a chuva cair. Eu lembro também que Moisés esperou 40 anos para entrar na terra prometida. Oh, glória! Abraão esperou 25 anos para ter o filho da promessa. Jacó esperou 14 anos para casar com Raquel. José esperou 13 anos para ser governador do Egito. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que eu amo tanto, ele mora dentro de mim, aquele que fala comigo, oh, aleluia!
aquele que nós temos diálogo todo momento. Nós falamos com o céu e o céu fala com nós. Ricalabasuricandalai. Eu ouço, Riandelemecandarabe, Chobelebe, eu ouço a voz do Santo Espírito de Deus. Louvado seja Riandalamassuricandarai. Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério, e até eles precisaram esperar, porque quem somos ou quem somos nós que não temos paciência de esperar? Muita maioria desiste no meio do caminho. Oh, glória! Oh, glória! Que presença, Ramai! Remeanda-las, que presença do Espírito de Deus. Dias ruins, amados, também chegarão ao fim. Não desanime, queridos, fique firme, não perca a sua fé. A arma que derruba qualquer gigante por terra é a fé, aleluia. Oh, glória! Oh, Espírito Santo, aleluia! Alimente, queridos que me escutam nesta tarde, alimentem, alimente a sua fé, e os seus medos morrerão, ficarão para trás. Antes de ser gerado no ventre de Ana, lembrei que eu já preguei algumas vezes. Antes de ser gerado no ventre de Ana, o profeta Samuel foi gerado em oração e lágrimas no templo. Aleluia! Eles todos os anos eles iam ao templo, onde o sacerdote Eli estava ali, ele que era o líder do templo naquela época ali em Israel. Ana ia todos os anos com seu marido ali, e Ana buscou com lágrimas, buscou com choro, buscou com fé aquele filho da promessa. Samuel, milagre nem sempre ocorre naturalmente, é fruto de muita fé, intimidade com Deus. Fé, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Glória, aleluia, a convicção é certeza adquirida de fatos que não se veem, queridos. Sem ser por ela, quem poderia receber a fé? Quem poderia entender o processo da criação deste mundo? Aleluia! O nosso Deus é tão maravilhoso, querido, que nos escuta, nos ouve, conhece as palavras antes delas saírem da nossa boca. Eu quero dizer também que o nosso cérebro é o melhor. É algo imaginável. Cada vez que eu oro a Deus, estou sempre ligado, dia e noite com Deus. Eu durmo, eu acordo falando com Deus, aleluia. O nosso cérebro é o melhor, é algo imaginável já criado por Deus. Nele se encontram, eu quero dizer a vocês, todos os segredos. É aqui que está um computador, e aqui no nosso coração. Exclusivo da ciência, da sabedoria e da fé e felicidade e da paz. O cérebro é um órgão complexo, que eu sempre falo isso, sempre ensino, de 80 bilhões de neurônios. A fé causou a libertação também do coxo, a quem disse o apóstolo Pedro, eu lembro agora, olha para nós, levanta-te, anda, Pedro disse para aquele coxo, lá no entrar no templo, na porta daquela igreja, às 3 horas da tarde daquele dia.
Aleluia, o pobre que estava ali, o coxo, desprovido, o mal provido do necessário. O homem creu, olhou, deixou-se segurar pela mão de Pedro e ele foi curado instantaneamente pela fé. Aleluia! O apóstolo estava com fé, por isso o milagre apareceu ou aconteceu. Queridos pregadores que pregam a palavra de Deus, tem um porém. Eu sei, eu tenho experiência própria, eu não preciso buscar a experiência, me espelhar na vida de outras pessoas. Eu tenho a experiência própria, minha e Deus. Veja bem que o apóstolo Pedro estava com fé, por isso o milagre aconteceu. Agora, eu quero dizer que tem muitos pregadores da palavra de Deus que dizem: eu não sou nada, eu sou apenas eu não sou nada. Quando você abre a boca e você diz eu não sou nada, o diabo que anda ao derredor já catou a palavra, pois ele não é nada mesmo e ele não vai ser nada, ou ela não vai ser nada. Se eu não sou nada, não acontecem milagres. Quem faz milagre é Jesus. Mas se eu não tenho fé, não adianta eu ficar a tarde toda gritando aqui, a noite toda gritando na igreja, gritando na vigília, e não acontece nada. Em primeiro lugar, eu preciso ter fé, que através da minha fé os milagres aconteçam. Lógico que Deus na nossa vida, Ele é o operador de milagres, mas se eu não tiver fé, é um cesto vazio, um balaio vazio. Então nós precisamos ter muito cuidado ao falar as palavras. Ainda há tempo de continuar mais um pouquinho a mensagem. O Mestre Jesus os havia instruído, os discípulos, a exercerem a fé por meio da qual eles fariam as mesmas obras que Jesus fazia. Mas eu lembro também, falando de Noé, voltando um passo para trás, zombaram de Noé durante a construção dos 100 anos, 100 alguns anos da arca. Zombaram de Noé até que começou a chover. Eu lembro também de Davi, estou falando de fé, eu lembro também de Davi estava esquecido quando, cuidando, melhor dizendo, de ovelhas do seu pai, até que apareceu um gigante. José estava esquecido na prisão, até que Faraó sonhou. Os irmãos então de José o chamaram de sonhador. Os ismaelitas viram nele um bom negócio. Potifar chamou José de escravo. A mulher de Potifar diz que ele era um estrupador. O carcereiro chama ele de prisioneiro. Deus vem e diz: não, José, eu chamo ele de governador. Oh, glória! Veja bem o homem, veja bem o que o homem diz para o outro homem, ou o homem na mulher. Como é fácil achar defeito na vida dos outros, como é bom dizer, tem muitos que acham bom dizer que esse cara não é nada, essa cara não é nada, essa moça foi isso, foi aquilo, esse homem também já foi, é isso. Vocês não sabem o que está falando. Quantos que debocharam, botaram José no calabouço, botaram José na pior situação, mas vem Deus e diz: ele é governador do Egito. Não é o que dizem de você, meu querido irmão, minha querida irmã, é o que Deus diz de você. Nunca se ouviu falar de alguém que teve fé e perdeu uma batalha. A fé não conhece derrota. Eu sempre falo, sempre digo estas mesmas palavras. Amém, aleluia. A fé não conhece a derrota. Eu, pastor Evaldo Antônio Piffer, posso dizer, a fé que me guia é bem maior que os medos que me cercam todos os dias. Quem disse a você que é impossível? Certamente não sabe
O poder da fé. Quem disse para você que é impossível? Certamente, eu repito, essas palavras não sabe ou não conhece o significado da palavra fé. A fé não te livra da guerra, mas te dá a certeza de que Deus luta por você. Onde eu li a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, ora, a fé é a certeza daquilo que se espera. Quando a fé vai na frente, os problemas ficam todos eles para trás. Fé é colocar os pés na certeza de que Deus irá colocar o chão para você. A fé não faz as coisas serem fáceis, não. Ela faz elas serem possíveis. Eu lembro que lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo número 8, porque quem confia em Deus recebe o que pedem, encontra o que procura, e quando bate, a porta se abre. E também eu lembrei agora, falando essas palavras, me veio à memória, eu estava falando de cérebro e de coração primeiro. A religião matou Jesus e continua matando quem? A religião matou Jesus. Nos próximos sábados eu vou incluir essa passagem também. E a religião continua matando. Opa, para aí. Você pode me questionar ali no outro lado. Você pode até me contrariar. Que a religião, eu digo a religião quem matou Jesus. A religião ainda está matando a fé do povo. O povo está pegado muito em religião, essa, aquela. Eu sei que a religião é necessário, precisa, mas tome muito cuidado, porque a religião está matando muita fé aí afora. Por falta de fé tem gente que não quer sair do buraco, preste atenção, o que me vem à memória, o meu coração, a minha mente. Quer que você desça para fazer companhia com ele, com ela, lá dentro do buraco. Fé é assim. Quando você pensa que perdeu tudo, Deus chega com um milagre e lhe devolve tudo em dobro. Oricanda, labassorianda, lamaia. É preciso não acreditar, gente, em tudo que se vê com os nossos olhos. Não escutar tudo o que dizem. Se você fizer isso, é perigoso. Não dizer tudo o que nós sabemos. Por falta de fé, agora eu estou dizendo, por falta de fé, condenar é fácil, quando o fardo não está nos seus ombros. Eu lembrei agora, se Penina não provocava Ana, Ana não ia chorar. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Existem provocações, queridos, que nos faz chorar. Eu sou um que realmente cada pouco choro. Não sou aquele chorão, mas é quando o Espírito de Deus me pega mesmo, me faz chorar. Mas é desse choro que Deus vai gerar o seu milagre. Pela fé, Sara esperou 10 anos. Pela fé, Davi esperou 15 anos. Pela fé, José esperou 22 anos. Pela fé, Moisés esperou 40 anos. Fazer renúncias dói, mas imagina escutar de Jesus Cristo um dia: afasta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Eu, pastor Evaldo Antônio Piffer, eu te digo, tire um tempo do seu tempo para passar um tempo com o dono do tempo, enquanto ainda há tempo. Faça isso, pois toda escolha depende de uma renúncia. Nós precisamos renunciar. E eu disse a recém que renunciar dói. Renunciar o que, pastor Evaldo? Aquilo que não presta para a nossa vida. Aquilo que não leva nós a nada, o pecado, as coisas ruins. Nós precisamos renunciar, pois toda escolha depende de uma renúncia. Não se entra em duas portas no mesmo tempo, ouvintes. Por falta de fé, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Ori calabassurianda lamaia. Eu estou falando de fé nesta tarde. Louvado seja o santo nome de Jesus, Cristo de Nazaré. Se os vivos soubessem
O que os mortos, eu já falei várias vezes, se os vivos soubessem o que os mortos sabem, o mundo inteiro se entregaria, se renderia a Jesus Cristo agora. Até a noite o mundo todo se entregava a Jesus, se os vivos soubessem o que os mortos sabem. Outra coisa que eu sempre gosto de pregar: deserto não é cemitério de cristão, é escola para profeta. Eu quero dizer que eu estou nesse deserto, eu estou nesta escola. Mas pobre daqueles que só amam corpos, formas, aparências, a morte levará tudo deles. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, tem prazer de falar de Deus e de Jesus o tempo todo, mais do que outras coisas. Tem prazer de falar de Deus e de Jesus toda hora. Quando Jesus ia operar milagres, ele dizia: creia somente, não duvides, tenha fé. Nem todas as pessoas que Jesus ia orar ficou curado. Não pensem, era só aqueles que tinham fé. Por isso que Jesus disse, quando ia operar um milagre: tenhas fé. Tem fé? Creia somente, se tu creres, tu ficará curado. Se tu tem fé, receberá o teu milagre. Creia somente. O problema não é a terra tremer, os campos pegarem fogo, os rumores de guerra, rumores de guerra começarem, não. O problema é que Deus está falando e ninguém ouve, ninguém quer acreditar, gente. Eu, pastor Evaldo, te digo mais uma vez: apresse-te, queridos. Você que ainda não aceitou Jesus, você que não se reconciliou com Deus, apresse-te, faça ligeiro, faça ligeira, ore a Deus, pois a oração é o medicamento, é o remédio certo para todas as doenças da alma. Antes de curar alguém, meus queridos, pergunta a essa pessoa, você que gosta de orar por pessoas enfermas, pergunta se essa pessoa tem fé, se ela está disposta a abrir mão das coisas que deixaram ela doente. Mas também eu digo, queridos amados, amigos, irmãos e ouvintes, nesta tarde, aleluia, aleluia, liga o teu pensamento com Deus, não desista de maneira nenhuma. Oh, aleluia! Eu quero dizer gratidão pela vida, fé pela caminhada, paz na alma e amor no coração. Mas para encerrar esta mensagem, eu sinto agora em meu coração que eu vou encerrar a mensagem da palavra agora. As três maneiras, eu lembrei, eu quero falar aqui. As três maneiras que levam as pessoas a reconhecerem que precisa de Deus. Primeira é pelo amor. É quando as pessoas decidem buscar a Deus por gratidão, reconhecendo que por ajuda de Deus, que ele ou ela conseguiu o que queria, e por saber que somente através do Senhor Jesus eles encontrarão a salvação. Aleluia. Segunda é pela dor. É quando a pessoa, depois de sofrer muito, e ficar numa situação sem saída, aonde não tem mais com quem contar, nem o que fazer, ela se rende, aceita Jesus, que não pode continuar longe de Jesus. São duas fases. Terceira maneira, quando é tarde demais. Isso eu já tenho visto. Eu sou testemunha disso. Quantas vezes a gente fez o apelo para a pessoa aceitar Jesus, para as pessoas se reconciliar, voltar para Cristo, e não quiseram. Pastor, eu vou esperar mais um pouquinho, tem que resolver uns problemas lá com a minha esposa, com o meu esposo, tal, mais coisa, por isso quero gozar um pouquinho mais o mundo, tá, mas foi tarde demais.
Tarde demais é quando já não dá mais tempo e a pessoa vai, morre de modo repentina. Ou então vou dizer aqui um exemplo, com acidente, morte súbita, de maneira repentina. Aí, então não adianta mais oração de ninguém, jejum de ninguém, nem culto, nem missa por parte da família. Eu digo uma coisa, já é tarde demais. Eu te digo, venha para Deus, por amor, pela dor, mas não espere ser tarde demais. Venha para Jesus, aceita Jesus, se reconcilia nesta tarde, pelo amor, pela dor, mas não espere ser tarde demais, que aí não dá tempo. Amém, que Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus, amém, amém, amém.